Porque algumas a gente vai conseguir sanar no decorrer das aulas, outras não. Então, vocês podem levar essas dúvidas para os seus professores, para os seus colegas, para um ajudar o outro e a gente tentar zerar, se possível, todas essas dúvidas. Realizar as atividades propostas. Então, no decorrer das aulas, vão ser sugeridos alguns exercícios. Então, eu peço que vocês façam, participem, interajam pelo chat, façam o exercício no caderno, que seu professor ele também pode usar essa atividade como questão avaliativa, como ele achar mais pertinente. Então, participar da aula de forma ativa. O que é participar da aula de forma ativa? É fazer as atividades, colocar as dúvidas, tá? E aproveitar esse momento, que esse momento traga algo de novo para vocês que some no conhecimento. Então, vamos começar a nossa aula? Então, ó, primeiro a gente vai recapitular o que foi visto nas aulas passadas. O que a gente viu nas aulas passadas? A gente falou sobre velocidade da reação. O que é essa velocidade da reação? Velocidade da reação é o tempo que a transformação leva para acontecer. Talvez vocês nunca tivessem reparado, né? Mas a gente brinca com essa velocidade o tempo todo. Então, tem algumas reações que a gente faz com que ela seja mais lenta, ela leve mais tempo para acontecer, e tem outras transformações que a gente acelera ela. Por exemplo, se eu tenho um alimento, eu guardo ele na geladeira para essa transformação, que é a degradação, a decomposição do alimento, acontecer de forma mais lenta. E outras transformações eu acelero. Por exemplo, quando eu vou cozinhar o feijão, eu não coloco na panela de pressão, porque ali a temperatura vai ser mais alta, então eu acelero minha transformação. Então, isso é a velocidade. A gente falou também de reações que são reversíveis, né? Que é aquela reação onde o reagente vira produto, o produto reage entre si e volta a ser reagente. É uma transformação que não se completa. Vimos também a parte do equilíbrio químico. O que é esse equilíbrio químico? Ele só acontece em transformações onde coexistam no mesmo sistema reagentes e produtos. Então, ela vai acontecer só em reações que são reversíveis. E quando que essa reação reversível ela entra nesse estado de equilíbrio? Quando as velocidades forem iguais. Que velocidade? Velocidade de formação do produto e velocidade em que o produto volta a ser reagente. Então, chega uma certa hora que essas velocidades são iguais. Então, a gente fala, pô, atingiu o estado de equilíbrio químico, certo? Só que esse equilíbrio químico, ele acontece se a gente não perturbar alguns fatores que a gente vai ver nessa aula, senão a gente pode mexer com esse equilíbrio químico. Esse equilíbrio químico, a gente pode calcular a constante dele, porque não é uma constante de velocidade, então pode ser feito esse cálculo. Tanto que na apostila de vocês, lá na página 36, do exercício 2G, aparece um exercício onde vocês têm que calcular a constante. Então, o que a Pro vai fazer aqui? Eu vou retomar com vocês o que é esse tal de cálculo de constante. Então, a gente vai lá para a lousa para ver isso daí, beleza? O que é a nossa constante? A constante é dada pela... Só um segundo. A constante ela é dada pela letra K. Então, o K é de constante. Esse C aqui, porque a gente vai estar trabalhando a constante das concentrações. Como que eu calculo a constante da concentração? É fácil. Eu vou calcular ali os valores que eu tiver do meu produto e vou dividir pelo valor do meu reagente. Simples assim. Mas a gente tem que se atentar a alguns detalhes. Quais são esses detalhes? Primeira coisa, a minha reação ela tem que estar balanceada. Então, por exemplo, aqui se eu for calcular a constante da síntese da amônia. Então, a minha amônia ela é produzida pela interação do gás nitrogênio, o gás hidrogênio, e ela vai formar a minha amônia, que é o meu NH3. Vocês repararam que a seta aqui representada é uma seta dupla? Onde a gente tem um sentido direto e o sentido inverso? Porque essa nossa transformação é uma transformação reversível, que entra em equilíbrio. Eu falei que ela é realizada pela interação entre o gás nitrogênio, gás hidrogênio e forma a minha amônia, que também vai estar no estado gasoso.
No primeiro ano do ensino médio, vocês tiveram lá a parte de estequiometria química, fazer balanceamento. Tenho certeza que vocês amaram esse momento. Então, isso daqui é muito importante nessa atividade. Porque para eu calcular a minha constante, eu preciso que a minha reação ela esteja balanceada. Então, eu vou fazer o balanceamento dela. O nitrogênio aqui, eu não tenho 2 átomos de nitrogênio no reagente? No meu produto, eu também preciso ter 2 átomos. Como aqui eu tenho 1, eu coloco 2, 2 vezes 1, 2. 2 nitrogênios, 2 nitrogênios. Nitrogênio fechou, tá certinho. O próximo é o meu hidrogênio. Se eu olhar no reagente, H2, então eu tenho 2 hidrogênios. Eu vou ter que fazer o balanceamento agora para também deixar esse meu hidrogênio na mesma quantidade. Aqui aparece o 3, certo? Mas lembra que a gente colocou o 2 para acertar o nitrogênio? Então, quando eu coloco esse 2, eu tenho 2 vezes a minha amônia, 2 vezes o meu NH3. Então, eu tenho que multiplicar esse 3 por 2. Então, 2 vezes 3, 6. Então, aqui eu também preciso de 6 hidrogênios. Para eu ficar com 6 hidrogênios, eu vou pôr aqui o 3. 3 vezes 2, 6. Então, a reação está balanceada. Então, eu vou lá colocar na minha constante. A Pro não falou que a constante é produto dividido por reagente? Quem é o produto? O produto é aqui minha amônia. Então, eu vou lá e coloco minha amônia. Eu coloco o meu NH3 e fecho. O meu coeficiente estequiométrico, aqui no meu balanceamento, eu não coloquei aqui na frente o 2. Esse 2, na constante, ele vira expoente. Então, ela vai ser elevado ao quadrado. Simples assim. Dividido, não tenho mais produto, né? Dividido pelos meus reagentes. Quem são meus reagentes? Nitrogênio e hidrogênio. Então, eu vou pôr lá o meu N2 e o meu H2. Mas, quando a gente calcula a nossa constante, a gente vai ter o produto deles. Então, eu vou ter que multiplicar o meu nitrogênio pelo meu hidrogênio. No balanceamento, a gente não mexeu nos coeficientes ali? Quando eu não tenho nada, eu sei que eu tenho ele uma vez. Então, em cima do nitrogênio, não preciso colocar nada, porque eu só tenho ele uma vez. Mas o hidrogênio, eu vou ter o expoente 3. Se eu tiver valores, eu resolvo isso. Outro detalhe que é muito importante. Todo mundo participa do cálculo dessa constante? Não, não é todo mundo que participa. Para participar do cálculo da constante, a substância, ou ela está no estado gasoso, que é o nosso exemplo, ou então ela está dissolvida em água, que é o aquezinho que parece. Então, o que é legal lembrar, pessoal? Vou até anotar aqui, ó. Não participam da constante. Quem é que não participa da constante? Substâncias no estado sólido e substâncias no estado... Opa! E substâncias no estado líquido. Então, líquidos puros não entram. Então, se aparecer na reação alguém sólido ou alguém líquido, cancela que não participa. Eu acredito que com essas informações, vocês vão conseguir resolver esse exercício aí da sua apostila, tá? Que daí tem os valores, que é o cálculo do refrigerante, que a gente vai voltar no decorrer da aula. Agora, a gente vai entrar, então, nessa parte da perturbação. Se eu perturbar, eu vou mexer com algumas coisas, certo? Então, para interagir no chat, pessoal, como o equilíbrio químico pode ser alterado? O que eu tenho que perturbar para fazer sair do equilíbrio aí? Vocês têm um minutinho para responder isso.
Que legal. Então a gente já tem aí um fator que vai causar esse desequilíbrio, vai perturbar o equilíbrio químico, que é a temperatura, o calor. Isso perturba porque a gente não viu lá que a temperatura ela mexe na velocidade e o equilíbrio químico não tem relação com a velocidade. Então o que altera a velocidade da nossa reação também altera o equilíbrio químico. Então, para a gente ver aí, pessoal, quais são os 3 fatores que irão alterar o nosso equilíbrio? Quem altera o nosso equilíbrio é temperatura, pressão e outro fator que também pode alterar o nosso equilíbrio é a concentração, certo? Então, a gente vai estudar esses 3 fatores, eles podem deslocar o equilíbrio. Para estudar isso daí, a gente vai ver o princípio de Le Chatelier. O que esse princípio de Le Chatelier fala? Ele fala o seguinte, ó, bem bonito, vou ler para vocês. Quando se provoca uma perturbação em um sistema em equilíbrio, esse se desloca no sentido que tende a anular essa perturbação, procurando se ajustar a um novo equilíbrio. Então, ó, voltando aqui, o que o Le Chatelier quis dizer? Um jeitinho bem prático. Imagina só que você chegou lá no supermercado, agora não pode, mas imaginando antigamente, você chegou lá no supermercado. Você olha numa fila do caixa, a fila tá gigante. Você vai em qual fila? Você vai na fila menor. Ou então você chegou lá, as 2 filas estão mais ou menos do mesmo tamanho. Então, poxa vida, eu vou tentar a sorte, né? Arrisco a sorte e entro naquela fila. Simone está na outra fila. De repente eu olho, a fila que estava a Simone, ela simplesmente sumiu. O que eu vou fazer? Vou correndo para outra fila, né? Então é isso que acontece nas reações onde esse equilíbrio ele é perturbado. Ela tende a voltar ao equilíbrio. Então as 2 filas estavam do mesmo tamanho, eu não tinha por que mudar para a fila da Simone. Mas quando eu vi que a fila da Simone estava menor, o que eu fiz? Eu fui para a fila da Simone. Então esse equilíbrio ele torna a se reestabelecer. Então é isso que diz esse princípio, que todo equilíbrio que for perturbado, ele vai voltar a se restabelecer, certo? Então a gente vai ver agora como perturbar esse equilíbrio. A Pro já falou aqui, né, que os principais fatores que perturbam o equilíbrio são pressão, temperatura e concentração dos reagentes. E agora a gente vai ver como isso acontece na prática, certo? Então, primeiro, pessoal, a gente vai assistir um vídeo. Antes de passar o vídeo, eu vou apresentar para vocês o roteiro do experimento. Então, para fazer esse experimento número 1, a gente está vendo o equilíbrio no refrigerante, né? Então, a gente usou refrigerante, seringa. O que a gente fez? A gente abriu o refrigerante. Quando eu abro o refrigerante, eu já observo que causou uma alteração nesse equilíbrio, certo? Daí eu peguei com a seringa 3 ml do refrigerante e pressionei e soltei o êmbolo e observei o que acontece. Então vocês vão fazer a mesma coisa. Eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção nas bolinhas do gás, tá? Então vamos ver o nosso primeiro vídeo, nosso primeiro experimento. Para esse experimento, nós vamos usar refrigerante e uma seringa. Eu vou colocar uma quantidade de refrigerante dentro da seringa. É possível observar que é uma grande quantidade de gás. Estou tampando a ponta para que não vaze o líquido. Eu vou pressionar o êmbolo. Pressionando ele. Agora eu vou soltar o êmbolo. Pressiono o êmbolo e solto o êmbolo. Então esse foi o nosso primeiro experimento usando refrigerante, no qual a seringa ela serviu para aumentar e para diminuir a pressão dentro do nosso sistema.
bastante atenção, deu para ver alguma diferença ali nas bolinhas do gás carbônico, porque a pressão, ela deslocou o equilíbrio químico. Então, para ver se vocês prestaram atenção mesmo, a gente vai fazer um exercício. Então, para esse exercício, eu tenho ali a reação de equilíbrio químico do refrigerante, né? Que é o gás carbônico que interage com a água e forma o nosso ácido carbônico. E esse ácido carbônico interage entre si e volta a ser água e gás carbônico. Então, lembra que é uma reação reversível que está em equilíbrio. Quando o êmbolo da seringa foi apertado, a pressão aumentou ou diminuiu? Essa é muito fácil, né? O que foi possível observar? E a pergunta 2, quando o êmbolo da seringa foi solto, a pressão aumenta ou diminui? E o que é possível observar? Então, a gente vai ter aí 3 minutinhos para responder essa questão. Retomamos aqui, professora, tá o empate, né? A Catarina, o Luiz Felipe, a Samira e a Camille só respondeu a primeira pergunta, falou que aumentou. Enquanto a Jordana, o Pedro e a Carolina, Ana Carolina, eles responderam a primeira pergunta como aumentou e na segunda pergunta como diminuiu. Beleza, pessoal. Então, na parte da pressão, vocês foram um sucesso. Porque quando a gente aperta o êmbolo da seringa, a gente aumenta a pressão. Quando eu solto o êmbolo, a minha pressão ela diminui, né? O que foi possível observar? Quando esse êmbolo foi apertado, as bolinhas de gás que estavam lá, elas começaram a se desfazer. Então, diminuiu o gás. Quando eu soltei o meu êmbolo, as bolinhas voltaram todas. Tá? Então, isso causou um deslocamento. Então, esse deslocamento, no caso de mais pressão, diminuiu o meu gás. Menos pressão, aumentou o meu gás. Por que que isso acontece? Isso acontece, pessoal, porque o aumento da pressão, ela desloca o equilíbrio para o sentido com menor volume de mol de gás. Nessa nossa reação, a gente só não tinha gás de um lado, então do outro lado eu não tinha gás nenhum. Então, é claro que o menor volume de gás é onde não tem gás, beleza? E a diminuição da pressão desloca o equilíbrio para o sentido com o maior número de mols de gás. Então, menos pressão, o meu gás ali ele ficou em maior quantidade. Nesse caso aqui, ó, a gente tem a síntese da amônia também que apareceu aí no slide. Essa síntese da amônia, a gente tem 3 gases. Pô, professor, e agora que eu tenho 3 gases, como eu vou analisar qual é o lado que tem mais ou o lado que tem menos gás? Só lembrar do balanceamento. Então, eu vou contar quantos mols de gás eu tenho de um lado e quantos mols de gás eu tenho do outro. Então, ali nos nossos reagentes, a gente não tem 1 mol de N2 e 3 mols de H2, então eu tenho 4 mols de reagente. E no meu produto eu só tenho 1.
Então, se eu aumento a minha pressão, eu vou jogar para o lado do produto, que é onde tem o mol. Se eu diminuo a minha pressão, eu jogo para o lado do meu reagente, certo? O próximo fator que a gente vai analisar agora, então antes de eu falar qual é o fator que vocês vão ter que descobrir, eu vou mostrar para vocês o roteiro do experimento número 2. No experimento número 2, usou de novo refrigerante, tubo de ensaio e uma lamparina. Adicionou um pouquinho do refrigerante no tubo de ensaio e foi aquecido. Então eu vou pedir para vocês observarem o que acontece nesse experimento número 2. Para realizar esse segundo experimento usando refrigerante, nós vamos precisar de uma lamparina, porque nós vamos fazer o aquecimento do nosso refrigerante. Então eu adicionei uma pequena quantidade do meu refrigerante num tubo de ensaio e eu vou aquecer esse refrigerante e vocês vão observar aí o que acontece com ele. Então eu tenho aqui minha lamparina e o meu refrigerante. Eu vou submeter ele a aquecimento. Se a gente observar, é possível notar as bolinhas de gás. Eu vou aquecê-lo, vou tampar para não deixar o gás escapar. Vou aquecer. Conforme ele vai aquecendo, é possível observar a formação de bolinhas de gás que vão se deslocando no meu tubo de ensaio. Então esse foi nosso segundo experimento com refrigerante, no qual a gente usou o mesmo refrigerante, só que agora a gente submeteu ele ao aumento de temperatura. Pessoal, nesse experimento aí, é fácil observar qual foi o fator que desloca o equilíbrio químico que foi utilizado, né? E o que foi possível observar? Eu não posso contar porque agora é a nossa pergunta. Então, ó, para vocês responderem essa pergunta aí. Quando o refrigerante foi aquecido, ocorreu uma perturbação no equilíbrio químico. Que fator que foi o responsável? Que fator que fez esse deslocamento do equilíbrio químico? E o que foi possível observar quando esse fator entrou em cena? Então, para responder essas questões aí, vocês vão ter 2 minutinhos. Vamos lá, retomando, pessoal. Então, professora, aqui eles responderam, né? Que eles observaram a temperatura, né? Que influenciou, o calor, eles viram bolhas subindo, né? Temperatura alta. Bastante pessoas interagiram.
Que legal, pessoal. Então, o fator que foi alterado para deslocar, para perturbar esse equilíbrio, de fato mesmo foi o uso da temperatura. A gente elevou a temperatura. Quando eu fiz isso, eu aqueci ali o meu sistema, eu percebi o quê? Eu percebi que aumentou o número de bolhas. O que são essas bolhas? É a única substância gasosa que tem ali naquele equilíbrio químico, que é o gás carbônico. Então, que conclusão eu posso chegar? Posso chegar à seguinte conclusão: se eu aumento a temperatura, eu aumento a quantidade de gás carbônico. E se eu fizesse o contrário, Simone? Se eu colocasse esse tubo na geladeira, o que ia acontecer com a minha quantidade de bolhas? Não ia diminuir. Não, ao contrário, ela ia diminuir, né? Porque se a temperatura faz ela aumentar, a temperatura alta, a temperatura baixa faz ela diminuir. Então, é esse deslocamento. Pessoal, se a gente olhar de novo lá no PPT e observar a reação do refrigerante, a temperatura alta aumentou a quantidade do meu CO2, do meu gás carbônico. Se eu colocar uma temperatura baixa, o meu deslocamento de equilíbrio vai no sentido contrário, que é a formação do ácido. Lembra na aula passada que a gente colocou um desafio lá porque era diferente o gosto do refrigerante temperatura ambiente para o refrigerante gelado? O refrigerante gelado, o equilíbrio, ele está indo para o lado do meu ácido, então ele favorece a quantidade de ácido. Essa quantidade de ácido, ela camufla o gosto do xarope que é usado para fazer o refrigerante, por isso que ele fica com gosto bom. Quando a temperatura está mais alta, esse equilíbrio desloca para o lado do gás, diminui a concentração do meu ácido. Então, o meu refrigerante ele fica com aquele gosto de xarope, né? Não é nada agradável. Pessoal, ó, o slide aí, se vocês quiserem tirar o print, a definição do efeito da temperatura. Então, o aumento da temperatura desloca o equilíbrio para o lado da reação endotérmica e a diminuição para o lado da reação exotérmica. Professor, o que é isso? Endotérmico, exotérmico, lado endotérmico. Lembra que no segundo ano vocês estudaram que as reações, para elas acontecerem, têm um envolvimento de energia? No caso ali do refrigerante, essa nossa reação, ela é uma reação exotérmica. Então, ali junto com o ácido também sai calor. Se de um lado é exotérmico, do outro lado vai ser o contrário, ele vai ser endotérmico. Eu preciso decorar isso agora? Não, agora a gente está vendo só na prática, porque no segundo bimestre vocês vão ver isso bem mais detalhado, com muito mais calma, certo? Então a gente vai ver agora um próximo experimento, pessoal, que é a influência de um outro fator aí. Eu vou ver o terceiro vídeo. Para realizarmos esse experimento, nós vamos usar 60 ml de refrigerante e 60 ml de vinagre. Poderia ser um volume diferente? Poderia, mas o ideal aqui é que a quantidade de refrigerante e de vinagre seja igual. Nessa reação, é interessante observar que o nosso refrigerante ele ainda tem algumas bolinhas de gás aqui, embora ele esteja em temperatura ambiente. Quando eu adiciono aqui o meu vinagre, que ele tem na sua composição um ácido acético, observe o que acontece. Se observarmos agora o nosso refrigerante depois da adição do vinagre, podemos observar que não resta nenhuma bolinha de gás. Isso porque essa reação ela foi feita num sistema aberto que permitiu com que o gás saísse. E esse foi o nosso terceiro experimento, a interação do refrigerante com o vinagre, que contém na sua composição o ácido acético. Pessoal, ó, então ali teve um outro fator que perturbou esse equilíbrio, então eu quero ver se vocês conseguiram, talvez não tenha ajudado muito, né, o vídeo, mas eu quero ver se vocês conseguiram pegar aí a dica de que fator é esse que alterou esse equilíbrio. Então, vocês vão ter aí 2 minutinhos para responder. Quando o vinagre foi adicionado ao refrigerante, ocorreu uma perturbação nesse equilíbrio químico. Que fator que foi o responsável por causar essa perturbação nesse sistema? E o que foi possível observar? Então, 2 minutinhos para responderem.
confirmando aqui, professora, aqueles foram unânimes, falaram que não houve mais bolha após o adicionamento do vinagre. Pessoal, para quem prestou atenção, ali no vídeo é falado bem claro que o que tem no vinagre? No vinagre tem o ácido acético. E na nossa reação ali do refrigerante também não tem a formação de um ácido. Então eu estou colocando mais ácido. Então eu aumento ali a concentração do meu produto. Se eu aumento, lembra da fila? Se eu aumentei essa fila, o que vai acontecer? Eles vão migrar para menor. E quem estava na menor? O nosso gás carbônico. Então o gás ali se formou, só que como era no sistema aberto, o nosso gás ele escapuliu. Então foi exatamente isso mesmo que aconteceu. Então ali, ó, só para vocês anotarem qual é o efeito da concentração. Quando a gente aumenta a concentração de um dos lados, o equilíbrio ele tende a se reestabelecer. Como? Deslocando a reação para o lado oposto. Então, se eu aumento o produto, o meu equilíbrio ele vai para o lado do reagente. Se eu aumento o reagente, o meu equilíbrio vai para o lado do produto. Beleza? Então, ó, a gente vai ver um último experimento que ele é muito legal. Eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção. Eu acho que alguns até já fizeram na casa. Para realizarmos o quarto experimento, nós vamos usar novamente refrigerante e agora algumas balinhas de menta. Eu vou adicionar essas balinhas ao refrigerante e a gente vai observar o que acontece. Esse é o mais legal. Vou abrir o meu refrigerante e vou adicionar a ele as balas de menta.